Bem-vindo à nossa aula número 10 do curso de elaboração de projetos, do projeto Rede Axé, projeto Axé Criativo. Nesta aula, estaremos falando sobre a montagem do cronograma. Na montagem do cronograma, vamos analisar quais as atividades são necessárias para a realização do projeto e produzir uma previsão mais exata possível do seu tempo de duração para a realização de cada uma dessas atividades e, por sua vez, sequenciá-las e chegarmos à conclusão do tempo necessário para a realização de todo o projeto. Na nossa aula sobre ficha técnica, a gente já tinha feito um sequenciamento das atividades, a gente conseguiu ver quais os profissionais envolvidos, então a gente já tem mais ou menos a ideia das atividades que serão necessárias para serem realizadas. Uma coisa importante é consultar os profissionais e as prestadoras de serviço que forem utilizados no nosso projeto para saber quais seus prazos para a entrega dos seus serviços e para a realização das suas tarefas e, acima de tudo, verificar o tempo máximo de execução presente no edital, caso no edital tenha uma previsão mínima ou uma previsão de duração máxima que é de praxe para a realização da sua atividade. Anteriormente, a gente tinha identificado quais atividades-chave eram necessárias para realizar o projeto do show da banda XYZ. Então, nosso exemplo que a gente utilizou para descobrir quais os profissionais nós teríamos necessários. Então, a gente identifica aqui algumas atividades que vão ter que constar no nosso cronograma. Os ensaios da banda, o agendamento do bar, criar o material gráfico, os cartazes, panfletos, o transporte da banda, a contratação, né? E a previsão desse deslocamento. Quanto tempo para a preparação do som, para a montagem ou para o desenho do som, preparação da luz, se vai ter uma luz especial, se vai necessitar fazer um planejamento especial sobre isso, e até mesmo da montagem, quanto tempo a gente vai usar para promover a venda dos ingressos. A gente viu venda de camiseta, então a gente tem que prever tempo de produção dessas camisas, desde a elaboração da arte, como também a confecção junto a uma gráfica, quando vai ser realizada a visita técnica, a montagem de palco, a realização do show, o registro do show, a conferência do borderô, os pagamentos de relatórios. Então lembra que organizamos nossa equipe e os serviços necessários anteriormente. Agora é a hora de verificar como a nossa equipe, com os profissionais e os serviços contratados, quanto tempo eles vão necessitar para realizar suas atividades com segurança e qualidade. Mas antes da gente entrar diretamente na montagem do cronograma, vamos entender as fases de um projeto na forma clássica. Isso pode variar de acordo com a metodologia, com o formulário do edital, mas normalmente projetos são divididos em 3 fases. Pré-produção, que é o período onde realizamos todas as atividades para a preparação da produção ou execução do projeto. A produção, que aí o jogo já está rolando, é quando já está acontecendo, a gente está fazendo as peças, fazendo as sessões de teatro, está promovendo shows, as apresentações musicais, está realizando as oficinas. E, por último, após isso tudo, nós temos a pós-produção. O projeto já foi realizado, então a gente chegou ao processo de finalização. É o momento da elaboração dos relatórios finais de execução, processo de prestação de contas, encerramento de contratos, entre outras atividades. Como a gente falou, esse modelo pode variar de acordo com a metodologia adotada pela organização ou outras nomenclaturas. A gente já coloca uma divisão diferenciada. A gente trabalha com identificação, planejamento do projeto, execução, aprendizado e finalização e encerramento do projeto. Então vamos lá. Projeto exemplo dessa atividade. A gente vai colocar na ordem dentro de cada uma das fases. Vamos utilizar aqui o sistema de oficinas. Então, na fase de pré-produção, produção e pós-produção, a gente vai ter que organizar uma dinâmica aqui. Seguintes itens: início das inscrições, contratação de professores, realização das aulas, início das aulas, prestação de contas, criação dos materiais de divulgação,
elaboração de apostila, registro das aulas, entrega de certificados, últimos pagamentos, divulgação das inscrições e envio das prestação de contas. Então, nesse momento, você dá uma pausa no vídeo e tente, na folha de papel, organizar cada uma dentro de uma fase correspondente ao projeto, ok? Bom, então, dentro desse exemplo das oficinas, o resultado ficaria da seguinte forma. Pré-produção. O que eu tenho que fazer na pré-produção de um cursinho? A criação da identidade visual, a logo, os materiais como panfleto, materiais das redes sociais. E isso normalmente necessita uma aprovação por parte do patrocinador antes que venha a ser vinculada. Então você tem que contar não só o período de criação, como também o período de aprovação para você poder mandar esse material para a gráfica e depois jogar isso na rua. Sem a aprovação, o projeto pode ser gongado, porque você utilizou as marcas do patrocinador, uma secretaria de cultura, sem a devida aprovação. E sem seguir as de marca. Então, aí na prestação do relatório, eles vão ver as artes que você utilizou e vão ver que elas não estão dentro do conforme. Depois você vai à contratação dos oficineiros, a elaboração das apostilas, aprovado e feita. Contratou o professor, criou o material de divulgação, ele foi aprovado, você começa a divulgar as inscrições, estabelece uma data para o início das inscrições e seu encerramento. Poderíamos cadenciar ainda outras atividades aqui no meio, mas para a gente entender quais são as atividades de preparação que constam dentro da fase de pré-produção, vamos ter esses exemplos que já ilustram bastante o que consiste. Produção. A produção, como a gente falou, é a execução. O projeto está acontecendo. Então, o que está acontecendo? É o início das aulas, a realização das aulas. Eu tenho que registrar essas aulas durante o período que elas forem acontecendo e, ao final do curso, a entrega dos certificados. Mas para entregar os certificados, por exemplo, a gente poderia colocar na pré-produção a produção dos certificados. E a última fase, que é o encerramento, a pós-produção, os últimos pagamentos, a elaboração da prestação de contas e envio da prestação de contas para o nosso patrocinador ou financiador. Então é uma dinâmica aqui que a gente mostra em um modelo bem simples, que a gente consegue ver onde as atividades se encaixam numa cadeia de ordem, que elas vão se complementando e vão construindo o produto e os serviços necessários para a realização do projeto. Para mim iniciar as aulas e as realizadas, eu preciso divulgá-las. Para divulgar, eu tenho que criar o material de divulgação. Para iniciar as aulas, eu preciso da contratação dos oficineiros. Se vai ter o material, eu preciso da elaboração e aprovação dessas apostilas. Entendeu? Então é um sequenciamento lógico para que a gente consiga chegar à pós-produção, o encerramento do projeto da forma mais assertiva possível. Uma complementando em cadeia uma atividade para a execução e obtenção do nosso resultado final. Então vamos à montagem do cronograma. Identificadas as atividades e as suas devidas etapas, chegou o momento de a gente fazer duas coisas. Primeiro, consultar o edital e verificar se o edital apresenta um tempo limite para a realização do projeto e adequar seu tempo de realização a esse tempo que foi apresentado como tempo limite. Caso a gente já tenha um projeto montado, tentar adequar a esse período. Senão a gente tentar construir um projeto que se adeque àquele tempo de execução estipulado pelo edital. Consultar a nossa equipe, os prestadores de serviços, para verificar o tempo necessário para que as atividades sejam realizadas com qualidade e de forma a não comprometer a qualidade do projeto e tentar até mesmo, se possível, para encaixar num cronograma mais ajustável do que é exigido no tempo do edital, reduções de tempo, se possível, junto aos nossos fornecedores e à nossa equipe, se isso for necessário e, logicamente, se for possível. Feito isso, verifique se existe um modelo pré-fornecido pelo edital para o preenchimento do cronograma. Vamos aqui à montagem de um exemplo do modelo clássico.
que ele vem se apresentando pelas fases, pode vir por fases, por atividades, o formato pode variar. Ele vem com a primeira coluna com a numeração da sequência das atividades, a descrição da atividade que vai ser realizada. Ele apresenta os meses, dentro do limite que o edital permite. Ele pode vir dividido em meses e subdividido em semanas, como o exemplo que a gente coloca aqui, ou somente dividido em meses. Então a gente está vendo ali, analisando, após concluirmos e consultarmos nossa equipe, a gente vai concluir que a nossa pré-produção vai levar 3 semanas. Como assim? E, por exemplo, para contratação, para a gente poder começar aquilo que a gente está falando, verificar se tem atividades intermediárias. Se a gente tem que fazer o desenvolvimento da identidade visual e a gente não tem um designer na nossa equipe, antes de eu pensar em desenvolver as artes, eu vou ter que contratar um designer gráfico. Quanto tempo imagino ser capaz de fazer esse processo de chamada e contratação? Uma semana? Beleza. Dentro desse período, quanto tempo eu vou dar para esse designer gráfico fazer o desenvolvimento da minha identidade visual? Ele vai ter uma semana, a criação das peças gráficas a partir da identidade visual que foi elaborada. Uma semana, aprovadas pela gerência do projeto e pelo parceiro financiador, quanto tempo eu vou ter para imprimir as peças que vão necessitar ser impressas, panfletos, banners, produção de camisas. Eu consultei a gráfica, eles me deram que esse montante de materiais eles me entregam dentro de uma semana. Então, na primeira semana, digamos que eu resolvi toda a parte de criação, já na segunda semana eu já posso estar mandando esse material para a produção. Em conjunto, enquanto eu resolvo o problema das artes, eu posso também estar realizando a contratação do facilitador, do professor das oficinas. Então, na primeira semana, eu já estou fazendo isso. Fechada a primeira semana a contratação do facilitador, do oficineiro, a elaboração do conteúdo do curso, fechando com o facilitador. A gente vai fechar isso com a reunião da equipe pedagógica. Em uma semana, a gente faz as apostilas e todo esse material. Contratação do diagramador, porque vai ter a apostila. Eu não vou esperar resolver isso tudo, mas na primeira semana eu vou estar praticamente contratando todos os profissionais. Eu vou precisar de um diagramador para fazer a apostila, mesmo que seja em formato PDF. Então, vou contratar um profissional ou serviço que faça, um MEI, uma empresa que faça, realize esse serviço também na primeira semana, que eu vou dar um tempo de uma semana, já que já vai estar a elaboração do conteúdo do curso, eu vou ter fechado na segunda semana, a apostila já pode ser produzida exatamente na segunda semana. Se vai ser material impresso, se ele já está fechado, elaborado, aprovado, diagramado, eu posso estar mandando para a gráfica na terceira ou na quarta semana. Então, a minha fase de pré-produção, dentro desse esquema de raciocínio, consultando os profissionais, prestadores, as empresas que vão prestar serviços, eu chego com a conclusão que para a realização dessas 9 atividades na fase de produção, eu vou precisar de um mês, basicamente, nem tanto um mês, eu vou precisar de 3 semanas do primeiro mês. E isso a gente vai fazer, essa mesma linha de raciocínio, a gente vai fazer para a fase de produção, para a fase de pós-produção. A gente vai deixar um modelinho de modelos de projetos aprovados, modelos editáveis para você desenvolver, o seu cronograma, modelos de projetos que nós fomos contemplados, para vocês entenderem mais ou menos essa linha de raciocínio da elaboração do cronograma. Então, assim, a gente vai chegando ao final dessa aula sobre montagem de cronograma. Consulte a apostila para aprofundar o que foi debatido aqui nessa videoaula. Consulte os modelos de cronograma para o seu estudo, o que a gente vai disponibilizar dos aprovados de projetos que nós montamos para nós e para parceiros. Entre em contato conosco através do fórum para tirar dúvidas. E não esqueça de baixar o nosso modelo editável de cronograma, ok? Então aqui vamos encerrando nossa aula sobre cronograma. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula, que vai ser um pouco mais pesada, que a gente vai estar falando de orçamento. Até a próxima aula.